Eu sou sargento. É a primeira vez que eu tenho esperança nesse país. Eu acredito em vocês. É por ela que eu tô aqui. Trouxe minha esposa. Eu não poderia estar falando isso aqui. Além de ser policial militar, eu faço trabalho de Uber. E eu faço trabalho de Uber escutando a live do MBL todo dia. Pessoal, querem fazer... Vamos botar aí 14 perguntas? 14 perguntas. Vamos lá. Pode ser pra qualquer um daqui. Não pode ser discurso. Se eu vi que começou a pintar um discurso chato, eu vou interromper a pessoa e vai pro próximo. Fechado? Porque sempre tem um louquinho. O louquinho tá aqui, ele só não se manifestou. Então, louquinho, não faça sua pergunta chata. Se for discussão, vira pré-candidato. É, exato, que estamos precisando de mais pré-candidato e o louquinho vem fazer discurso, mas não é candidato. Vamos lá. Quem é o primeiro? Vamos ver. O garoto ali. Não, vem aqui com o microfone. Ô Renan, boa tarde. Qual seria a nossa posição em uma possível terceira guerra mundial? É uma muito hipotética isso. Qual a guerra? O que gerou a guerra? Quem são os players que estão envolvidos nessa guerra? Porque eu talvez esteja fazendo pergunta. Vocês viram o que aconteceu hoje de manhã? Estados Unidos tacou-lhe bomba lá no Irã e o Irã tacou-lhe bomba nos vizinhos, tá? O Irã fez o que cabia a ele, né? Ele meteu um ato terrorista ali contra os demais e a população do Irã saiu às ruas contra o regime do Ayatollah, tá? É um clima de terceira guerra mundial, veja, é um clima estranho de vários conflitos, um na Ucrânia, teve o Israel, teve a queda do Maduro aqui na Venezuela, tá tendo esse conflito no Irã. Hã? Taiwan não tá ainda, mas se esquentar, pra mim o estopim é Taiwan. O estopim é Taiwan. Se Taiwan rolar, aí você pode dizer que você entra numa fase de terceira guerra mundial. Qual a posição do Brasil nessa terceira guerra mundial? Primeira coisa, qual é a posição que interessa ao Brasil? Nós temos sempre que pensar qual é a posição que nos interessa. Hoje a gente fica falando em blocos políticos de adesão espontânea e automática. Tipo, eu sou Bolsonaro, então eu tô com o Trump. O que esse Trump fez pela gente? Só pra entender. A galera gosta tanto do cara. O que ele fez por nós? Tem que entender. E a China? China compra produtos nossos, mas impede a gente de se desenvolver. Então qual é o nosso papel com ela? O papel do Brasil em qualquer guerra é entender qual é o papel que beneficia o Brasil e como o Brasil, saindo do ponto A e do ponto B, estará maior e mais relevante para o projeto que eu falei, que é de ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. Qualquer cenário, qualquer conflito, é um conflito que tem que tornar o Brasil uma das 5 potências do mundo. Ponto. Então essa é a decisão que o líder tem que tomar. Hoje, falar em adesão espontânea a qualquer bloco é estupidez. E a gente não vai fazer isso. Vamos lá, próximo. Um que já estava pedindo antes. Vai, alguém do fundo, vamos lá. Alguém, aquele garoto ali. Vamos fazer assim, ó. Façam uma fila então, os 14. Mas vai lá, o garoto que vem. Já vem pra cá. Então faz o seguinte, ó. Faz 7 aqui e 7 aqui. Aí. Renan, a minha pergunta é relativamente simples. Ela é sobre o transporte público e trânsito no Brasil. A gente sabe que o transporte público, ele além de ter um preço bastante elevado, consideravelmente elevado, ele muitas vezes traz muito pouco conforto para as pessoas que o utilizam, né? Principalmente para o trabalhador. A gente sabe a situação de superlotação de ônibus e também a questão do trânsito, né? Que não só aqui em Belo Horizonte, mas como em todas as grandes cidades ao redor do Brasil, o trânsito, ele principalmente em horário de pico, ele é um caos, né? E isso se liga muito, sim, qual que é a proposta da missão mesmo, sua proposta, para que esses problemas sejam resolvidos, articulações? Esse é um problema municipal e estadual, antes de tudo. Inclusive, esse tipo de tema é um tema que, pela divisão, vamos dizer, das prerrogativas de gestão, ela é uma atuação fundamental do município e depois, quando a gente fala em trens metropolitanos, do estado. O governo federal pode normatizar alguma coisa sobre concessões aqui e ali, mas acima de tudo, quem tem que fazer essa cobrança é o município e o estado. Eu digo isso porque se eu for falar, não, eu vou fazer isso, cara, aí eu tenho que virar, tipo assim,
um imperador de tudo e todos. E não dá. Não dá. Aí podemos normatizar alguma coisa diferente em termos de como gerir concessões. Mas isso é uma prerrogativa do município e do estado. Você tem algumas concessões que funcionam melhor em alguns lugares e outras que funcionam pior em outros lugares. Mas no fundo, vai muito da capacidade do prefeito e do governador. Outro ponto que conta é, essas empresas, e aí sim pode entrar uma questão que envolva governo federal, elas entregam serviços ruins porque elas fazem negócios com os políticos locais. E aí, como elas fazem negócios, não é sobre a entrega. É muito mais sobre pega esse contrato e toca aí. Em São Paulo é assim as empresas de ônibus. Tem um contrato, tem uma máfia, o PCC está envolvido. Então se você coloca muita lei e ordem, e o cara saber que se ele tem um escândalo, uma licitação que é fraudada, que ele pode ser muito preso por 30, 40 anos, aí você vê que os critérios serão muito objetivos. Os critérios são muito objetivos na hora não só de avaliar, mas de agir. Algum do lado de cá. Eu me chamo Guilherme, eu queria perguntar aqui, aproveitando o espaço também, porque tem amigos que estão acompanhando o meu desenvolvimento com política, que é o seguinte: por que nós somos a melhor opção hoje de pré-candidatura para quem produz nesse país, para quem gera emprego, para quem realmente está no Uber, está no aplicativo, está com um negócio ali, sei lá, de pastelaria, aqui no centro, aqui a Pastelândia? Por que nós somos a melhor pré-candidatura, Renan? Cara, essa é uma ótima pergunta, porque é a realidade pura e simples e nem as pessoas são capazes de entender isso. O Brasil é um país desesperador em que a direita está votando lá pelo fim da escala 6x1. A direita tinha que votar pelo fim da CLT. Se tem uma coisa que atrapalha as pessoas de serem contratadas, é essa maldita dessa CLT. As pessoas têm que fazer o horário de trabalho delas. A gente não tem que atrapalhar o contrato entre privados. Se é um contrato feito entre privados, entre adultos, havendo regras simples e básicas, do tipo, não vai contratar menor de idade, não vai ter uma escala de trabalho desumana, não vai humilhar a pessoa no trabalho, não vai fazer chantagens, o que já é previsto em lei. Não tendo isso, são adultos fazendo seus contratos e as pessoas têm que trabalhar. Liberdade laboral gera isso em todas as nações, desenvolvimento econômico. A Coreia cresceu como? Havia liberdade laboral no período que ela mais se industrializou. Estados Unidos, mesma coisa. Vamos pegar o Vietnã e vamos pegar a China. Tudo tem liberdade laboral. E é muito engraçado. A esquerda vê esses exemplos e fala, olha lá a China deu certo. Tá, então vamos trazer esse modelo chinês na liberdade laboral pro Brasil? Ah não vamos. Não vamos. Ah, entendi, né? Eles só querem a parte chinesa de ser uma ditadura. De resto, o resto que funciona não querem. Mesma coisa as leis penais. Agora, no Brasil tem que ser fácil abrir uma empresa, fácil fechar uma empresa, fácil contratar uma pessoa, fácil demitir uma pessoa. Essa é a regra. Porque negócios, para um estourar, um ficar grande, muitos vão fechar. E você não pode punir quem se arrisca a abrir um negócio. Boa parte vai dar errado. Então quem deu errado tem que saber que, pô, deu errado, vou tentar de novo. Porque uma hora vai dar certo. Quantos grandes empreendedores não tentaram e só na quinta tentativa conseguiram? Nos Estados Unidos esse cara é premiado, no Brasil esse cara ele é execrado publicamente, tratado como um vagabundo, como um bandido. A ter uma agenda de competitividade que torne energia barata, transporte de produtos barato e ter uma agenda fiscal que torne dinheiro barato. Oi? Oi. Dá pra... Então, todo mundo ouvindo, então. Aí tem uma agenda, basicamente, fiscal, que torne o dinheiro barato. O Carlos Henrique sabe mais do que todo mundo. Se você souber... a gente é retardado no Brasil. Não, o governo tem que gastar muito. Pois bem, por isso que os juros é 15% e ninguém consegue comprar uma casa, ninguém consegue comprar uma máquina, ninguém consegue comprar um celular. Os juros é caro. O dinheiro caro ninguém consome e ninguém investe. Se você arruma a questão fiscal, os juros cai muito e nós conseguimos investir. Havendo dinheiro para investir, melhor infraestrutura, há mais empresas instaladas, você consegue reindustrializar o Brasil, não naquele método do tipo, não, vou dar só uns subsídios fiscais, não, com competitividade. Então, nós somos os únicos que andamos com essa agenda e mais, que temos coragem de falar isso. A direita brasileira, nesse instante, está votando Vale Gás do Lula e votando com a Erika Hilton pelo fim da escala 6x1. A direita brasileira é feita de filho da puta, tá? Essa é a real. E nós somos os únicos que falamos, não, é pra ser impopular nessa história da escala, vou ser impopular, mas vou falar a verdade. Tem que acabar com a CLT. Essa bosta tem que acabar. Próxima.
É a fila, é o menino. Posso pegar aqui? Então, eu sou um aluno do Cefet Minas Gerais e eu queria saber se você tem alguma política sobre as escolas técnicas federais. Cara, escola técnica tem que ser o foco nosso. Drive. Escolas técnicas, elas cumprem um excelente papel de formação de mão de obra de qualidade, tá? E elas cumpriram já esse papel. E eu acho que a gente tem que entender todo o processo de ensino, não só o público, mas a formação de capital humano, como uma espécie de funil, em que os melhores têm que ser encontrados rapidamente, a gente tem que dar condições para os melhores rapidamente subirem a escala social e terem possibilidade de ter grandes empregos, entrar em grandes universidades, investir, pesquisar e se tornarem pessoas que aumentam a produtividade do brasileiro. Portanto, vamos começar na escala de baixo. O menino que está numa escola básica, simples, no interior aqui de Minas Gerais, às vezes uma cidade de 20 mil habitantes. Temos que ter um provão que vai identificar os alunos que têm as melhores notas. Nós temos que pegar esses meninos que têm as melhores notas, e aí eles vão para as escolas especiais. Isso inclui as escolas técnicas, as escolas federais. Pum, puxa eles rapidamente. Esses alunos têm que ser bem tratados. Alguns têm que ir para escolas particulares, escolas caras, porque o nosso objetivo, e até para criar a tal da justiça social, é os melhores que surgem, não importa de onde venham, terão meios de ação. Então esse menino pobre não vai precisar de uma cota lá na frente. Eu vou identificar ele quando ele tem 8, 9, 10 anos, através de provas recorrentes. Se a família dele precisar de uma bolsa para ele estudar numa escola cara, ele vai ter. E ele vai ter acompanhamento. E esse garoto lá na frente vai ser o garoto que vai passar em engenharia, vai abrir uma empresa, vai trabalhar na Faria Lima, vai abrir uma startup. Esse é o jogo. E aí eu não preciso de cota. Que a cota é um paliativo patético pra ficar fazendo populismo. Eu vou acabar com as cotas. Não tem sentido ter cota. Vamos identificar quem é bom na base. E criar capital humano. Ponto. Ponto. Nós temos que fazer um investimento. E isso é democratizar os espaços. A partir do momento que eu tô identificando um menino no interior do Nordeste, aqui no interior de Minas, que é talentoso, tá na periferia de São Paulo, é talentoso, eu vou dar escola foda pra esse cara. Foda. E pros demais, focar também no ensino técnico. A gente acreditou naquela ilusão que todo mundo precisa de um diploma universitário. Pra que hoje, com inteligência artificial, com o mundo que tá vindo aí, isso é só papo e é status. Há ainda algumas disciplinas que vão necessitar do diploma universitário. No resto, será ensino técnico. Na Alemanha é ensino técnico. A gente não vai imitar a Alemanha nisso? Na China, ensino técnico. Vamos imitar eles nisso. Ensino técnico, formando as pessoas com velocidade para entrar no mercado de trabalho com melhor qualificação. É isso. Agora desse lado. Mais um aqui, a fila é maior aqui. Oi? Ó, deixa eu falar um negócio. Tem lojinha aqui, vocês viram? Ó, a gente é um grupo pobre, muito pobre. Então eu preciso, assim, que vocês vão na nossa loja e comprem, porque essa viagem tá sendo sustentada com merreca, tá? Então comprem, tem produtos nossos, é importante. Todos os produtos têm uso. Tem livro amarelo, tem tudo, tá? Pera, tem mais gente pra cá, então vou fazer 2 pra cá, 1 pra cá. Aqui, ó. Você que é o próximo. É o próximo aqui. Quem é o próximo da fila? É ele mesmo? Depois eu. Renan, eu queria saber se você acha a reforma que o Milei fez na parte trabalhista em Argentina boa e se você tem interesse em aplicar ela no Brasil. Eu não vi em detalhes a reforma que o Milei fez em termos trabalhistas, mas eu sei o que a gente precisa fazer, que é uma super liberalização das relações de trabalho. E acabar com a hiperjudicialização das relações de trabalho. Você não tem que ter medo de contratar uma pessoa. No Brasil, contratar uma pessoa te dá medo. Você está numa permanente relação de litígio. Não dá para construir uma sociedade baseada em confiança quando a pessoa que você contrata para trabalhar para você permanentemente tem uma faca para colocar no teu pescoço, entrar com uma ação e ter um juiz trabalhista filho da puta que recebe acima do teto, como aquela lá que tava lá no STF defendendo os direitos dela de ter penduricalho e que ganhava mais de 100 pau por mês, tava defendendo. Não dá para viver nesse país. Então, as leis têm que ser simples. E o direito trabalhista, ele tem que deixar ter um campo próprio e uma justiça própria. Isso é direito civil. É relação entre privados. Tem que ser, qualquer discussão sobre relações de trabalho, tem que ser na justiça civil. E a justiça do trabalho, que custa 24 bilhões por ano, tem que desaparecer. O correto é desaparecer com essa merda. E o dinheiro correspondente disso aí, tira de impostos que incidem sobre a folha, para não ter que ficar sustentando. Tira esses 24 bilhões da conta, vira 24 bilhões direto no bolso de quem trabalha. É isso. Pera, agora é daqui. Quem é a fila, gente?
Peraí. Não, pô, faz fila, pô. Vocês estão fazendo 50. Se organiza, pô. Vocês são o mesmo time. Aqui, Renan, vou fazer uma pergunta mais direcionada para os mineiros, para você explicar para eles o que eles devem esperar de você. Nós tivemos um desastre em Brumadinho, outro desastre em Mariana, por falta de fiscalização e negligência política. Agora nós temos novamente, negligência política em Ubá, por falta de infraestrutura para aquelas pessoas. E aí até quando nós vamos viver isso? Porque os partidos de esquerda colocam a mineração, por exemplo, como algo... como se fosse um terror. Os de direita passam pano. O governo de direita de Minas Gerais passou pano para a Vale. Quem que foi punido de verdade? Você paga a sua punição? Então a lei só funciona para quem não tem dinheiro. Para quem tem, paga. É isso? Então agora, lá perto de Brumadinho, tem outro município, que é de Piedade Paropeba. Tem uma outra barragem lá perto, a barragem de Santa Bárbara. A população pequena também está passando esse terror, está com medo. E o governo não se posiciona. Provavelmente, muito provavelmente, também não está tendo a fiscalização certa. Conta para o mineiro como que vai ser tratado esse tipo de escândalo num governo seu. A pergunta dele é ótima. Porque vira e mexe a gente fala do prendeu, matou. E aí vem um skit e diz, é só com o criminoso da periferia. Não. Prendeu, matou é de baixo a cima. Lei e ordem é de cima a baixo. No Japão existe pena de morte, e no Japão o escândalo de corrupção é altamente punido, a ponto do político às vezes já cometer araquiri ou se matar antes mesmo de receber a punição. Na China tem pena de morte para corrupção. Ora, as penas para o tipo de corrupção do crime de colarinho branco tem que ser altas e muito altas. Eu entendo a dimensão do crime violento, porque o cara te roubar, o crime do colarinho branco, é diferente do cara botar uma arma na tua cabeça e poder te matar. São duas dimensões diferentes. Dito isso, as punições de ambas têm que ser muito, muito, muito altas. Aqui no Brasil, porém, com o fim da prisão em segunda instância, com o fim da Operação Lava Jato e com esse jogo completamente prostituído que ele se tornou, especialmente após 2019, ficou naturalizado você passar o pano pra empresa amiga, pra empreiteira amiga, pra mineradora amiga. A gente sabe as coisas que aconteceram aqui. Eu tava até acompanhando, eu peguei um relatório sobre Minas pra falar pra entender sobre tudo o que aconteceu, Operação Rejeito que teve aqui também. A gente sabe as coisas que aconteceram, a gente sabe os lobbies que atuaram no governo aqui e inclusive em Brasília. A gente sabe o que rolou nesse período. Só que isso aí é a impunidade da mineradora aqui, a mesma impunidade do Banco Master. Galera, tá desenhado pro nosso querido Daniel Vorcaro, o surubeiro, ficar solto. O jogo tá desenhado pra ele ficar solto. É bizarro. Então, terá que resolver isso. As leis de processo penal têm que ser alteradas não apenas pros crimes violentos, mas pros crimes de colarinho branco. As penas têm que aumentar e a prisão em segunda instância tem que voltar. Quem derrubou a prisão de segunda instância foi uma decisão do STF no governo do Bolsonaro. E ele não fez porra nenhuma pra resolver porque é vagabundo. A gente tem que voltar com a prisão em segunda instância já. Tem que mudar o Código de Processo Penal, especialmente o Código de Processo Penal já. Porque o crime de colarinho branco, ele sim se aproveita muito das prescrições e dos prazos e ele vai enrolando com medidas protelatórias. Tem que ser ágil e veloz com eles. Na Itália existe inclusive uma justiça especializada em crimes e cartéis, tá? E nós temos que ter uma justiça especializada para pegar, uma força-tarefa permanente, para pegar crimes de colarinho branco que roubam o erário e que vivem da impunidade. Isso é um fato dado, até porque o pacto social só vai se dar se você entender que a base não é assaltada pelo celular, mas que o topo também não tá roubando e nada acontece. Aí você tem um pacto social justo. O pacto social hoje no Brasil não vale a pena. Sou eu. Pera, pô, assim, é você. Fila. Renan, eu acompanho o MBL há mais ou menos 8 anos. Como militante eu tô há 2, mas eu já acompanhava o conteúdo antes. A minha pergunta é, por que antes vocês ficavam muito focados na questão econômica e agora tá no prendeu matou, desestabilização, que eu acho incrível, eu acho ótimo. A questão econômica eu também achava ótima, mas eu achei que vocês demoraram muito. E a segunda pergunta, que é uma pergunta simples também, é por que Minas Gerais é tão fraco, sendo que é o segundo estado mais importante da história do Brasil? Não é que a gente focava só em economia. Se for pegar direitinho, o MBL nos primeiros anos dele focou em luta contra a corrupção. O principal foco foi a Operação Lava Jato, queda da Dilma Rousseff. Quando o Kim entra e o Kim se torna deputado, o Kim entra com uma agenda de reformas fiscais no Estado. E a gente capitaneia isso. Então isso marca muita gente. O MBL tem essas posições.
Mas o MBL sempre defendeu, por exemplo, leis duras contra o crime. A questão é que essas coisas, esses processos, esses fluxos variam, e agora as pessoas estão vendo a gente falar de mais coisa. Simplesmente porque agora nós somos uma alternativa de poder. Então agora as pessoas vêm a gente falar de desfavelização, reforma administrativa, sobre a reforma das leis penais, porque agora a gente é alternativa de poder. E a gente precisa falar de todas as coisas. E aí sai do foco do mandato A, B ou C. E sobre Minas, cara, Minas, o papel do PIB de Minas no Brasil em 2002 até agora continua o mesmo, é 8%. Minas não se tornou, vamos dizer, mais proporcionalmente relevante nem na política, nem na economia no Brasil. Minas permaneceu estável como São Paulo permaneceu estável. Ela também não resolveu suas desigualdades regionais e não teve especificamente nenhum grande salto, como alguns outros estados ou regiões tiveram. O Centro-Oeste margeia aqui em Minas Gerais e o Centro-Oeste vem passando por um salto. A questão de Minas Gerais Minas Gerais são muitos estados em um. Vocês têm questões nordestinas para resolver no seu norte. Vocês têm questões cariocas para resolver perto lá do Juiz de Fora. Vocês têm questões muito boas para resolver no sul, que é quando a gente está margeando São Paulo, que talvez seja a melhor região hoje para viver em Minas. Vocês têm um triângulo que se parece Goiás, então é sobre aumentar a complexidade daquela produção agrícola que tem ali. Ou seja, Minas você tem muitas soluções para trazer e tem algo muito único. Vocês têm essa questão extrativista, a questão da mineração e todo o potencial das terras raras e do próprio urânio. Um presidente da República pode ajudar Minas falando o seguinte: vamos explorar terra rara, o Trump quer vir? Vamos fazer indústria aqui. Eu quero semicondutor fazendo produção industrial aqui, dentro de Minas Gerais. Vamos ter usina nuclear com urânio extraído daqui? Aqui, funcionando aqui. É isso. Quem é o próximo? Não, pera, foi um, agora é dois, agora é ele. Minha pergunta é simples, ô Renan. Você tem algumas pautas, tipo, acabar com municípios no Nordeste, Norte e aqui mesmo no Sul. Isso. Que dependem do Fundo de Participação Estadual, Fundo de Participação Federal. Como é que você vai implantar isso se eu sou meio ignorante em leis? Vai ter que talvez mudar a Constituição. Você quer adotar a pena de morte, maravilha, também sou a favor. Como é que você vai fazer isso, especialmente para esses vagabundos de facção e de Comando Vermelho, etc. E algumas outras propostas que eu tenho acompanhado você nas análises renais, enfim. Como é que você vai conseguir implementar isso como presidente a partir de 1º de janeiro de 2027, que você será? Se precisa, talvez, algumas coisas mudar a Constituição. Como é que você vai implantar isso? Valeu, garoto. Primeira coisa, só pra entender, tá? A nossa Constituição é uma Constituição tão merda que ela fica sendo alterada todo ano. Vocês já ouviram falar de PEC, né? PEC, a PEC disso, PEC disso. O tempo todo tem PEC rolando. O tempo todo a Constituição é alterada porque todos os temas nacionais são constitucionalizados. Logo, para fazer qualquer coisa, você tem que ter uma reforma constitucional. No curto prazo, tem que passar uma PEC com uma reforma administrativa, alterando o número de municípios, fazendo a fusão dos municípios e alterando o artigo 34, 35 e 36 da Constituição para normatizar a colocação dos interventores nos municípios e nos estados, baseados em índices de desempenho e atendimento a noções fundamentais de cidadania e índices de desenvolvimento humano. Ponto. Mas isso é PEC. A questão da pena de morte já é uma questão que é cláusula pétrea. A gente teria que ir para outro campo, fazer um grande referendo. E no long run, passando essas coisas, fazendo um primeiro mandato grande, qual seria o foco? Uma grande reforma constitucional. Ou com uma nova Constituição, É o ideal. ou salvando essa aqui, que é desconstitucionalizar todas as grandes matérias. Matéria constitucional apenas quer aquilo que é essencial. Direito de propriedade. O que não é essencial, direitos fundamentais, a gente pode trocar por PL, projeto de lei. Então, se a gente faz uma reforma que a Constituição perde tamanho, a gente tira da Constituição um monte de coisa, esses temas passam a ser tratados por PL. Aí a nossa Constituição para de ser um problema. Então você tem dois meios, ou uma Constituição nova, ou a gente desconstitucionaliza um monte de coisa. Por exemplo, reforma da Previdência é uma coisa prosaica. As pessoas envelheceram, você tem que mudar a idade. Por que você tem que mudar a Constituição para fazer isso? Isso é idiota. O Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, ele tá na Constituição. Isso é idiota. Nós temos uma Constituição idiota. Estavam querendo colocar pisos e tetos de determinadas pisos, especialmente de determinadas categorias na Constituição.
enfermeiros constitucionalizados. Vocês estão malucos? Então, é basicamente isso. Obrigado. Ah, uma menininha, olha lá, que ela tá falando. E aí? Manda um oi. Ela ficou tímida. Pois. Ó, filma. Herói. Há 16 anos eu sou sargento. É a primeira vez que eu tenho esperança nesse país. Eu acredito em vocês. É por ela que eu tô aqui. Trouxe minha esposa. Eu não poderia estar falando isso aqui. Além de ser policial militar, eu faço trabalho de Uber. E eu faço trabalho de Uber escutando a live do MBL todo dia. Seja do Renan, seja MBL Dark, todo dia. Eu acredito no projeto de vocês. Eu tô lutando todo dia por um país melhor. E a gente vai conquistar um país melhor. Vai conquistar um país melhor, ok? Vamos forte, vamos acreditar, é todo dia. Posso falar uma coisa? Vocês estão diante aqui, do cara que representa ele próprio, o que é a versão arquetípica de um herói brasileiro. Eu tô falando isso aqui, ó. Se a gente pudesse pintar um quadro, este aqui é o brasileiro que segura o Brasil nas costas, é esse cara. Ele é policial, ele tá enfrentando uma guerra diária e ele trabalha por conta pra botar comida na mesa da família dele. Não fica chorando, não fica reclamando, ele faz o dele, ele paga a conta, ele corre o risco. A vida dele tá em risco diariamente, não só no trabalho dele como policial, mas também no trabalho dele de motorista, porque ele pode ser assaltado. Esse cara é o cara que essencialmente carrega o Brasil nas costas. Esse cara, filma ele, que esse cara é o cara. O Brasil, esse cara tem que ser aplaudido. O Brasil tem que ser o país desse cara. Enquanto o Brasil for o país do Vorcaro, enquanto o Brasil for o país do país de pastor pilantra que rouba as pessoas, enquanto o país for o país do dirigente partidário vagabundo, enquanto o Brasil for o país do político malandro, da vendedora de jogo do Tigrinho, da Virgínia, nós não vamos a lugar nenhum. O nosso país é um país em que o tapete vermelho é estendido pra ele. Porque esse cara corre todos os riscos pra manter essa porra de pé. Essa bagaça desse país só tá de pé por gente exatamente como ele. Quem merece aplauso aqui é ele. Vou pedir aqui de novo, todo mundo. Esse é o homem brasileiro. Esse é o homem brasileiro. E nós temos que olhar o país de maneira clara, tá? E ver onde o país é injusto com ele. Todas as vezes que o país é injusto com ele, sabe que o seu país é um país filho da puta. Então ele tá pagando a conta de prefeito no interior do Nordeste ou no interior de Minas, aqui, pra fazer festinha com o show do Wesley Safadão. Com o trabalho que ele tá ganhando, não só como policial, mas como motorista, que ele tá ralando. A insegurança que pega ele, o imposto caro no carro dele, o imposto caro na gasolina dele, o vagabundo que ele vai, pega na rua, leva pra delegacia e depois é solto. Se a gente olha tudo que envolve a vida dele, que é errado com ele, é porque é errado com o Brasil. Quando a gente se tocar que tornar o Brasil justo é tornar o Brasil fácil pra ele e difícil pra filha da puta, a gente torna esse Brasil um país sério. É isso. Obrigado por ter vindo. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.